Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, dando sequência ao nosso programa Conversando sobre Cannabis para Uso Medicinal, nós vamos falar hoje sobre a nossa segunda rodada. E o tema aqui é o uso terapêutico da cannabis e as principais enfermidades tratadas. Eu acho que é um tema que interessa enormemente a todas as pessoas. E hoje é um prazer a gente ter aqui a doutora Margarete Akemi Kish. Está muito envolvida com isso. A Margarete, a gente já conhece ela de longa data, né, do CRF, do CFF, então a gente vai apresentar a Margarete, e também nós temos aqui a doutora Maria José Delgado Fagundes. A gente já gravou o primeiro programa com ela, e hoje nós estamos aqui, nós três, para poder tocar essa bola aí com vocês, tá bom? Então eu vou aqui, rapidinho, ler o currículo da Margarete. Eu acho que é importante, né, a gente nomear as pessoas e dar o currículo correto das pessoas, né? Ela possui formação em ciências farmacêuticas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, é especialista em homeopatia, fitoterapia e medicina chinesa, mestrando em psicossomática farmacêutica clínica, com ênfase em práticas integrativas e complementares no SUS e em cannabis medicinal. Docente de graduação e pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, docente da Escola de Educação Permanente da HCFM USP na disciplina de cannabis medicinal, docente do curso de especialização em homeopatia e fitoterapia do Instituto Homeopático das Práticas Integrativas, IHPI. É advisor e consultante, XLR8 Brasil em cannabis medicinal, pesquisa e educação. Diretora farmacêutica HGSM Consultoria Regulatória, especializada em cannabis medicinal. Coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Cannabis do Conselho Federal de Farmácia. Doutora Margarete, muito obrigado, é uma honra tê-la aqui com a gente. Eu vou passar agora para o currículo da doutora Maria José Delgado Fagundes, que é advogada especialista em saúde pública, direito privado, bioética e healthcare compliance. Atualmente é founder e CEO da MJD Fagundes Consultoria Especializada em Saúde, atuou no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária por 25 anos, na Anvisa, e foi membro ad hoc do Expert Group em Marketing de Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas para Crianças da OMS. E também foi diretora de Inovação e Responsabilidade Social e diretora de Relações Institucionais na Interpharma e na Spectrum Therapeutics Canop Group, respectivamente. Ok? Doutora Margarete, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. E Maria José também, muito obrigado por estar comigo aqui de novo nesse nosso programa. E então eu acho que eu já posso iniciar, né, o nosso bate-papo sobre o uso terapêutico da cannabis. Eu acho que é uma coisa que me interessa, principalmente, eu estou aprendendo muito sobre cannabis, então me interessa para o público também saber, conhecer sobre os diferentes usos. A minha primeira pergunta aqui, em geral, seria quais seriam as principais indicações terapêuticas atuais para o canabidiol, né, que é o CBD, e, de maneira genérica, quais seriam essas indicações terapêuticas? Bom, boa tarde, é sempre um prazer estar falando sobre cannabis. Jair, muito obrigada por esse convite. Nós nos conhecemos já há algum tempo, né, Jair, nos circuitos da profissão farmacêutica, nas entidades, então ninguém aqui é tão estranho. A Maria Delgado é uma pessoa muito querida, né? Desculpa, Jair, mas tem que falar, ela é uma pessoa muito querida, sempre foi muito querida, sempre tive muito respeito por essa mulher. E recentemente voltamos aí nos encontrar mais fortuitamente, sim, né, com mais frequência por conta do assunto da cannabis. Tá? Não, só para te interromper, eu já conheço a Maria José desde a época da Interfarma, quando eu estava no Sinus Farma, então a gente já tinha lá alguns trabalhos conjuntos que nós fazíamos lá, então, acho que, como você falou, ninguém aqui é estranho para ninguém, né? Não, ninguém aqui, estamos em casa entre nós aqui, né? O Delgado fala que é advogado, mas está lá com a gente como farmacêutico. Vem não, Delgado? Vem não. Então, bom, Jair, né? A Maria José já está assim há mais tempo. Jair disse para mim que está navegando aí nesse tempo de cannabis, né? Fez muito bem, porque cannabis é a molécula de um bom tempo aí que vai ficar a planta de mercado, não é só de mercado farmacêutico. Eu falo que para a profissão farmacêutica a cannabis sativa está na passarela, tá? Então é o Fashion Week atual da profissão, é a cannabis atualmente, tá? Então tá, o que tem efetivamente? Claro que se discute muito mais CBD e THC por conta de que as pesquisas, principalmente pelo Rafael Michula lá no Israel, surgiram após o isolamento do THC e a descoberta dos receptores. Então, com isso, evoluiu muito mais o caminho do CBD e do THC do que dos outros canabinoides, mas vem surgindo aí conversas em cima de outras estruturas da cannabis, tá?
Especificamente sobre canabidiol e CBD, a gente pode falar que nós temos produtos como o Epidiolex, que está lá no FDA registrado, né, o princípio ativo é o CBD, e que está lá para a síndrome de Dravet-Gastaut, tá? Óbvio, para essas síndromes refratárias ao tratamento comum, tá? Temos o dronabinol, que é a base TH sintético. E ele é muito utilizado no HIV, no tratamento da síndrome da imunossuficiência adquirida, para aumentar o apetite. Aí também nós temos o Nabilona, que mais ou menos para a área oncológica. Então, já temos produtos no mercado registrados para as patologias crônicas, né, com resposta refratária aos outros tratamentos. Assim como o Sativex, que é o Mevatil no Brasil, que é para a espasticidade, né, da esclerose múltipla. Aí você tem no Sativex e no Mevatil uma equalização na fórmula, você tem CBD e THC. Claro, tem trabalhos, como é que eu vou te falar? Uso terapêutico e evidência científica em cima de Parkinson, de Alzheimer, de transtorno de espectro autista, de insônia, de estresse pós-traumático, asma, depressão, assim por diante. O que eu não acho interessante é o que as pessoas têm feito dela, que ela é uma panaceia. E todos nós aqui, você que já foi regulatória, Maria Delgado, e o Jair, quando começa com panaceia, com planta medicinal, é que eu falo que entorta a coisa, né? É o que aconteceu com o Confrei na década de 70, que servia para tudo e virou um grande complicador. Então, temos sim evidências, resumindo aí, temos muita coisa, ação terapêutica, resposta terapêutica, principalmente clínica, ou seja, do prescritor e do paciente ali no dia a dia. Jair, é muito mais rápido essa resposta observada do que os tempos das pesquisas clínicas que a gente sabe também. Então, acho muito importante. Tá. Então, aproveitando aí essa sua introdução sobre comprovações, estudos, eu já andei procurando alguns estudos aí sobre a cannabis e o uso dela em epilepsia, em autismo, tal, que me interessa, eu fico muito animado de ouvir isso. Então, os estudos são estudos. Existem estudos clínicos, né? Evidentemente, para algumas dessas enfermidades aí que estão sendo tratadas, né, Margareth? Sim, acho que a Delgado também pode ser que ela andou. Eu sei que ela andou buscando várias bases de dados para assessorar as empresas. Então, acho que eu vou deixar um tempo para a Delgado falar e a gente bate papo junto aqui. Mas legal, bacana. Jair, muito legal mesmo esse encontro de amigos que nós estamos fazendo aqui hoje. Margareth é uma querida, Margareth é uma pessoa que me representa, uma mulher que me representa, e isso é muito forte para nós mulheres, né? E você, que é um amigo de longa data, ele tem me dizer que me conhece só da Interfarm, mas ele já me conhecia da Anvisa, ele esquece esse detalhe porque ele quer... Mas eu não tinha tanta interação com você, eu não tinha tanta interação direta, eu tinha mais com o pessoal da inspeção lá. Mas era tudo Anvisa. Mas eu lembro de você na Anvisa. A coisa é mais antiga, Jair. Gente, então, assim, eu dei uma olhada no Clinical Trial, que é uma das ferramentas, né, que a gente também procura, evidências científicas e tal, além de outras tantas que a gente tem, só para a gente não deixar de dizer aqui de alguma coisa que tem, né, um rastro de mais seguro e talvez mais robusto de ciência. Lá eu encontrei mais ou menos 313 estudos e separei alguns que a gente vai falar um pouco mais aqui. Por exemplo, para autismo tem 6 no total, que você pode achar que é um número pequeno, mas, veja, o Clinical Trial está muito mais focado, né, em oncologia, em outras doenças mais de longa, doenças crônicas não transmissíveis, doenças que são de longa data estudadas, né, pelos cientistas mundiais. Então, a cannabis está lá. Autismo tem 6 estudos, 5 nos Estados Unidos, claro, né, e 1 no Canadá. Insônia tem 4 nos Estados Unidos. Alzheimer, 2, 1 nos Estados Unidos, 1 na Holanda. Enxaqueca, 3 nos Estados Unidos, Covid, eu verifiquei 1 em Israel. E é interessante, sim, quando a gente olha para o Brasil, essa semana foi anunciada também por uma empresa canadense, também está no Brasil, um estudo com o INCOR, de cannabis no pós-Covid, que, né, só quem teve Covid sabe o que significa um pós-Covid numa família. Sim. Então, isso é muito interessante também, né, porque aí a gente já começa a olhar para um país que já olha para a cannabis desde o final do século XIX e do século XX, quando a gente fala em pesquisa, né? Já tinha patente naquela época. E acontece na história mundial, né, toda uma outra dinâmica para tirar e criminalizar a cannabis, mas assim, o Brasil já olha para isso desde o final do século XIX. E aí, quando a gente procura na plataforma Brasil, a gente não encontra nada, mas quando você vai ali pegar em uma universidade, pegar algumas universidades, né, você vai encontrar pesquisas específicas em cada uma delas.
não podemos deixar de falar do professor Carline, né, que 50 anos dedicado, né, ao estudo dos entorpecentes, entre eles, né, estudou cannabis, mais de 400 artigos científicos publicados, lutou. Eu lembro do último evento que eu fui, que ele ainda falou, ele de cadeira de roda, com um cuidador, e ele fez uma apresentação, assim, belíssima, né, e defendendo, ele disse, se precisar de mim, eu vou até de maca em Brasília, gente. É muita dedicação, muito amor, né, aquele processo todo, sem contar o que ele fez nas universidades brasileiras, etc. E agora, também, junto com o professor Rafael, né, da Mitula, lá de Israel, estudaram tanto, produziram tanto, tem tantas histórias interessantes, né, que eles contam, que esse mês já faz um ano que ele não está conosco, e eu queria deixar aqui meu carinho, né, para a família, e minhas orações sempre a ele, e que eu espero que ele esteja em um bom lugar. Agora, a USP de Ribeirão Preto é modelo, ela é a primeira lugar como instituição que publica no mundo. Então, assim, como que não tem, gente? Fizeram uma análise bibliométrica de 1.167 artigos de cannabis de 69 países diferentes entre 1940 e 2019. Tem riqueza de tudo quanto é natureza nas nossas universidades, né? Então, assim, é uma coisa interessante que a gente poderia também fazer um levantamento melhor. Eu sei que a Margarete lá no Mackenzie também tem lá as suas pesquisas, e eu sei também que ela tem em outras universidades, né, do Brasil. Nós temos na UFPB, lá na Paraíba, né, a primeira universidade que incluiu em vários cursos da formação acadêmica da área da saúde, cannabis, e está repercutindo em outras universidades, porque isso também precisa estar na formação acadêmica. Então, assim, as nossas academias são excelentes, estão produzindo conhecimento, estão produzindo ciência, e toda a robustez científica, que com certeza serão também necessárias para a regularização desses produtos, que agora estão com autorização sanitária, mas que futuramente precisarão de ter o registro sanitário e realmente vão precisar dos estudos clínicos para essa fase regulatória, né? Então, Margarete também é uma lutadora aí nesse campo da pesquisa, né, para que possa assegurar toda essa musculatura que a gente sabe que tem exigência sanitária. Legal. Aproveitando que você falou dos estudos sobre autismo, então, esse uso da cannabis, do canabidiol para o autismo, Margarete, ele realmente é isso que se fala, realmente ele tem esse potencial enorme. Eu já ouvi até pessoas falando que seria um tratamento de excelência, não sei se chega a esse nível, mas os resultados são isso mesmo, e a cannabis tem esse potencial todo para tratamento do autismo? Você observa, Jair, que é uma pergunta muito importante e interessante. Você tem trabalho nos Estados Unidos sendo desenvolvido, Estados Unidos está em 2018, a Inglaterra em 2017, Canadá, Israel, então você já tem outros países. No Brasil, não temos sobre autismo, ainda não é uma esfera que o Brasil tem. A Uni Andrade, que colocou alguma coisa em 2019, mas assim, ainda está lá caminhando, sabe? Coisas muito novas. Então, por exemplo, lá na Plataforma Brasil, eu tenho um trabalho, mas é de atendimento ao paciente que utiliza produtos de cannabis. Então, eu vou verificar a eficácia e as reações secundárias desses medicamentos, tá? Mas voltando em relação ao autismo, nós temos cerca de 2 milhões de brasileiros diagnosticados com autismo. 2 milhões? O número não é oficial porque é uma estimativa. Por que é uma estimativa? Porque o CDC, né, o órgão americano, ele fala que, em média, existe um autista a cada 110 pessoas. Nós, com 200 e tantos milhões, tem esse número aí, tá? E a gente sabe que isso é ruim, você sabe que é importante ter um diagnóstico precoce disso, ao mesmo tempo, nós sabemos de todos os efeitos colaterais, né, do viés social dessa doença, do impacto na família, né, de tudo isso que acontece. E muitas vezes eles não respondem aos tratamentos convencionais, e essas crianças ficam isoladas socialmente, algumas chegam a ficar amarradas, né? É muita tristeza, seja para o prescritor, para a família, para nós que acompanhamos isso, olhar, precisamos humanizar mais esse processo, né? Então, o CBD vem para isso. O canabidiol é um dos componentes não psicoativos do THC que auxiliam muito. E essas hipóteses têm sido evidenciadas e confirmadas, porque a gente já sabe, todos nós sabemos, que a cannabis, seja ela sintética, seja ela o fitofármaco, seja o fármaco isolado, ou full spectrum, ou seja, toda a planta na sua complexidade, ela ajuda na homeostase, ela melhora todo o processo dos nossos endocannabinoides.
E aí a gente sabe que o CBD foi confirmado e está confirmada a importância dele no efeito anandamida. Então, ele faz com que melhore a quantidade de anandamida. Por quê? Quando nós temos o espectro autista, o transtorno do espectro autista, nós temos uma redução de anandamida. Essa redução de anandamida é que leva todo esse processo, esse diagnóstico do autismo. Quando eu insiro no paciente um canabinoide externo, né, como eu disse, seja sintético, fitofármaco, ou ele, como o povo chama de óleo, né, que o povo chama o óleo, que é a planta como um todo, né, com todos os seus fitocannabinoides e outras substâncias presentes na planta, você tem visivelmente nos trabalhos esta recuperação da quantidade de anandamida que faz com que esse transtorno, com que essa sintomatologia, que é o que afeta o paciente, melhora. Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar claro, vamos falar em Alzheimer, vamos falar em autismo, mas a cannabis não está aqui para deter a degeneração, né, do Alzheimer. Então, você não está especificamente tratando da doença, sim da situação do doente, que eu acho não. Essa é a visão da medicina atual integrativa. Eu não posso olhar para a patologia, e sim para o doente. E ao olhar para o doente autista, com sintomas do espectro autista, a cannabis está aí com várias evidências. Então, não é só no Brasil que iniciou aqui, já tem em outros países essas evidências. Então, quer dizer que, nesse sentido, o paciente se torna mais sociável. E, consequentemente, a família... Porque a família, quando tem uma doença degenerativa, uma doença incurável, a família sofre junto, né? Sim. Então, a família, ela se desloca em função do paciente, vai atender aquela criança o tempo todo. Então, nesse sentido, então a família tem um pouco mais de liberdade e a criança se torna mais sociável, é isso, com o canabidiol. Eu atendi um pai, né, nas minhas consultas farmacêuticas, que ele me disse o seguinte assim: professora, meu filho não está mais com uma camisa de força química. Meu filho vai para a piscina, meu filho conversa, meu filho é socialmente ativo. Você quer coisa mais bonita do que isso? Né? Porque muitas vezes você não coloca numa camisa de força física, né? Você não amarra a criança, mas você dá uma droga para essa criança que vai ficar com uma camisa de força presa, né? Sem iniciativa, apática, né? Isolada naquele mundo autista dela. E os pais fazem... Nós somos pais, nós somos avós, tios ao longo da nossa vida. Isso, pelo amor de Deus, você ver seu filho sorrindo, andando, com todas as dificuldades, a gente sabe, é uma patologia crônica, precisa evoluir muita coisa, mas ele está ali no teu convívio, ele está ali conversando com um coleguinha. Isso é muito importante, Jair. Isso é um ganho que não se paga. Verdade. Jair, é importante destacar também, por exemplo, essa é uma conquista da Constituição que a população precisa trazer, né, para o seu exercício de cidadania. Quando a gente olha uma família transformada pela reintegração desse membro, né, do seio familiar, com condições e qualidade de vida, o menor problema será a doença para todo mundo, né? Porque esse indivíduo ele vai ter uma vida integrada. E socialmente, inclusive isso é muito importante. Por exemplo, a gente tem notícia de pacientes que trabalham, né, que têm uma vida totalmente transformada, pessoas que elas vão ter no meio do trabalho dela, é claro, condições de saúde especiais, talvez não é tão produtivo, mas imagina a riqueza social também desse ser produtivo para a própria subsistência, para ele se olhar, né, com aquela condição como um ser como qualquer outro ser, né? A integração de todos os seres, que essa sociedade que é totalmente diferente, né? De pessoas, de raças, de gênero, e também com aquelas que carregam algumas condições de saúde específicas, podem estar nesse mesmo, todo mundo junto, né? Todo mundo ali integrado e trabalhando e vivendo uma vida natural. O doutor Vinícius Barbosa é um médico que eu gosto demais, ele é de Campinas, ele é um especialista em autismo, e ele atende um serviço público numa determinada cidade do interior de São Paulo, que é um modelo, mas ele não consegue colocar lá a cannabis. Então, esses pacientes, apesar, assim, tem uma quantidade boa de pacientes, é uma clínica municipal, onde você tem a reprodução de um lar, onde essas crianças aprendem também, né, a lidar com a cozinha, arrumar a casa,
tem aula nas salinhas, são 3 meninos, né, por sala, e eles têm vários outros autistas que frequentam ali, porque tem atividade física, tem uma série de artes, né, então tem uma série de ofertas para reintegração, inclusive tem muita gente mudando para lá, inclusive de outros países. Nós chegamos a fazer uma conversa, inclusive com o prefeito, para introduzir no SUS, pelo menos para esses pacientes, e esse prefeito não tinha mais recurso orçamentário, porque a judicialização já levava parte do recurso que ele poderia implementar nisso. E assim, a gente tem certeza que aqueles meninos que têm muita reação adversa dos usos tradicionais dos medicamentos e ainda assim são refratários aos tratamentos, poderia ter melhores resultados se tivesse sendo tratado com a planta, né? Eu espero que essa política do Estado de São Paulo, né, o PL, que está em andamento, para incluir a cannabis no SUS, possa ser realmente concretizada e que o Estado de São Paulo seja um modelo também no sistema público de saúde, né, para iniciativas como essas aqui, realmente ter um retorno melhor ainda do que já é hoje, né, além de assistencial, ele ser também mais integrativo, como a Margarete lembrou, que é o que o mundo faz hoje e espera, né, que todos nós tenhamos, né, um cuidado integrado, né. E só nós que, bom, eu acho que você também, Maria José, você, a Margarete, eu tenho os filhos normais, a minha família toda, está tudo normal, então eu não consigo dimensionar o problema que essas mães, esses pais vivem com essas crianças. Então, realmente... Aqui do meu lado tem uns especiais, não são filhos, mas são sobrinhos netos, eu tenho uma turma da turma dos especiais, que tem uma diversidade nas especialidades que eu falo aqui em casa. Mas são pacientes que estão bem e que estão aí levando a sua vida também com muito enfrentamento para as limitações e que estão integrados, né, e têm uma vida também social bastante importante. Legal. E tem outros usos também, além de epilepsia, além de autismo, Parkinson, também o uso para tratamento de insônia e para dores, enxaqueca, né, Margarete? Sim. Isso também está se tornando corriqueiro o uso da a dor, principalmente para dor crônica, né? Dor crônica, né? É um caso à parte. E você olhar qual é o problema da enxaqueca? A dor crônica, né? A dor, a cascata da dor. Então, a mediação da dor é muito bem observada pela cannabis. Então, quando você fala em enxaqueca, aí nós estamos falando no processo dessa dor crônica da enxaqueca, né? Dessa cefaleia insistente e crônica. E aí todos os estudos apontam para o THC e o CBD funcionando bastante nessa dor da enxaqueca, melhorando com menos efeitos colaterais que os medicamentos convencionais. E aí, para você ter ideia, existe uma pesquisa americana que usaram para tratar essas dores da enxaqueca e a enxaqueca em si, 40% relataram diminuição da frequência da dor. Então, você imagina, não é só diminuir a intensidade, a quantidade, o número de dores. As crises caíram de 10 episódios para cada 4 meses. Então, você não tem todo dia, todo mês, você tem a cada 4 meses uma crise episódica que vai necessitar um tratamento maior, uma intervenção médica clínica maior, né? Então, a administração sistêmica do CBD, né, melhora o tempo total de sono. E muitas vezes, nessas crises de enxaqueca, você também não dorme. Então, vira uma soma, vira um rola-rola, né? Tenho dor de cabeça, não durmo, tenho dor de cabeça. Aí eu junto medicamento de dor de cabeça, medicamento de insônia, lá vem a interação medicamentosa. Não tem adesão a tratamento, tem reações diversas. Com a cannabis, você diminui a intensidade de dor, melhora o tempo de sono, diminui a latência, né? Melhora a qualidade do sono a longo prazo. Então, você tem todo o sistema, o ciclo circadiano, você melhora a qualidade do sono REM, todo mundo sabe que não importa se você durma 4, ou 6 ou 8, você tem que completar todo o ciclo para o seu organismo recuperar. Uhum. E aí o CBD e o THC estão para aí. Então, o CBD atua no sistema endocannabinoide, aumentando a biodisponibilidade da anandamida, de novo, dos nossos endocannabinoides. Se eu aumento a biodisponibilidade, tenho mais anandamida, óbvio que a minha qualidade de sono melhora. Né? Mas sempre, para essa promoção da homeostase, para essa promoção do equilíbrio, favorecer a modulação de serotonina, dopamina dos neurotransmissores, é um processo fisiológico e, para isso, eu preciso cuidar da prescrição correta. E aí eu queria muito falar, não adianta também todo mundo olhar, uma boa fonte de referência que é a Delgado, desculpa, Jair, que está aí promovendo levar bases, levar referência, o pessoal sai usando qualquer produto de qualquer forma. Porque aí não tem essa qualidade. Aí você não tem esse processo, né?
E a anandamida no processo motivação-recompensa, aí na história da dor, do sono, é muito eficaz. Só que, de novo, tem que usar de forma certa, o produto certo, na dose certa, né? Então, precisa ter. E a Maria Delgado, que tem assessorado e foi vigilância, e sempre será, porque quem uma vez atua em fiscalização, em vigilância, não importa qual é, tem um olho 3 vezes clínico do que o ser normal, sabe o que está acontecendo aí no mercado, né? Nem tudo é da forma como a gente fala, né? Então, é só isso que precisa atentar. Por que você fala isso, Margarete? Porque, de novo, lá nas nossas clínicas, eu já peguei, por isso é um dos fatos, né? É um storytelling da minha vida profissional de atender idoso que ganhou lá um olhinho, que fala que era de cannabis, sem identificação. Jair, essas senhoras começaram a ter delírio, psicoatividade muito grande, porque tinha teor de THC batendo lá em cima. Essas velhinhas com dor não tem tempo para ter essa psicoatividade. Então, não é que THC é ruim, é a forma como ele é usado, a dose como ele é usado. Sim. É o velho dizer da política de medicamento tão antiga já, né? Medicamento certo, na hora certa e pelo tempo necessário. Adesão do tratamento e pelo menor custo para a sociedade e para esse indivíduo. Mas isso é um conjunto de coisas que as pessoas também não ligam muito, porque a cannabis é uma planta. Então, as pessoas não têm muita adesão nas horas corretas, nas orientações corretas, quando os médicos conseguem fazer, ou a equipe multidisciplinar consegue, né, fazer com esse profissional, porque isso também a gente não tem nos medicamentos tradicionais, né? Mas na cannabis precisa desse cuidado também para que a repercussão seja melhor. Eu vou contar só uma historinha, vou contar a história de família hoje. A minha cunhada, que a vida inteira sofrendo com fibromialgia e desencadeia tudo isso que a Margarete acabou de falar, não dorme, irritada, isso, aquilo. É uma cunhada, assim, que eu amo muito, de muitos anos, né? E aí eu comecei a trabalhar com cannabis, eu falei, você não quer, vamos encontrar um médico, ela mora também no interior de São Paulo, para você passar, quem sabe seu médico te receita cannabis. Gente, o resultado da história é o seguinte, meu irmão fala para mim assim, tô até querendo tirar essa cannabis, de tão boa que ela ficou. Porque não tem mais dor, gente, a fibromialgia dela é de décadas, acabou. É uma coisa assim, sabe? Quando a gente vive isso na família, ou em pessoas muito mais próximas, é muito diferente, né? Você não está ouvindo contar. Os relatos, eles são muito importantes dos pacientes, porque eles, né, é o que a Margarete também falou no início, eles vão demonstrando a eficácia, e como diz também a Margarete da APEP, isso deu certo, isso dá certo, isso resolve problemas de muito tempo da vida das pessoas, que as deixaram em condições, talvez até sem qualquer condição de relacionamento familiar ou mesmo de trabalho, né? Mas, assim, a minha cunhada, a gente teve uma grata surpresa, mas ela tem todo esse cuidado, né? Acompanhamento médico, uma prescrição adequada, o ajuste de dose e a adesão dela, principalmente, né? Na melhor forma de uso. E, assim, meu irmão também, que é uma pessoa super estressada, também foi lá nos mesmos moldes, está usando, ele ficou tão calmo, tão tranquilo. A vida é outra, né? Porque o sono também é outro. O sono é um sono natural profundo. Ele deve fazer essas voltinhas que a Margarete falou e muitas vezes durante o período de sono. Então, as experiências também, eu acho que elas são importantes de ser contadas para que as pessoas entendam que é uma coisa real, né? Não é uma coisa que foi no vizinho, ou não é uma coisa de uma pessoa que ninguém conhece, né? E sobre o Alzheimer, né? O Alzheimer, para mim, parece ainda uma doença, na verdade, ela é pouco conhecida ainda, nós não temos tantos elementos, né? Mas eu tenho escutado sobre o uso da cannabis no Alzheimer. Você tem alguma informação mais precisa, Margarete, para passar para a gente sobre o uso do canabidiol? Cada vez mais estudos promissores, canabidiol. O canabidiol ele tem amparado vários resultados, e um dos resultados aí está no Alzheimer, que ele tem um efeito protetor das doenças neurodegenerativas. E Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Exato, então, pesquisa mostra o efeito neuroprotetor, a atividade anti-inflamatória, a atividade antioxidante, tudo o que eu quero para o cérebro, para a proteção dessa caixinha desse paciente de Alzheimer. E você já viu aí nas redes sociais, né, pacientes que eram agressivos, pacientes que gritavam, Delgado mesmo sabe dessa história, que com a entrada do canabidiol ele virou... Você não vai, gente, também não é assim, né? E agora as células do meu pai... Não existe. Não vai curar, né? Não vai curar. Você vai retardar
Com essa neuroproteção, com essa atividade anti-inflamatória, você vai retardar o processo, proteger o sistema, então desinflamando, porque ninguém, como diz minha mãe de 90 anos, ninguém é feliz com dor. Quando ela está bem, ela quer viver mais 10. Quando ela não quer bem, ela fala para o Papai do Céu, me leva porque dói. Minha mãe tem dor. Minha mãe tem prótese de fêmur de um lado total e cabeça de fêmur do outro. Então, dói, né? 90 anos. Então, o que ela fala? Me dá um remedinho forte. A gente já sabe o que ela quer, né? Porque ela também, minha mãe sempre foi assim, não gosta de ficar dependente de medicamento. Ela é uma pessoa muito comportada nisso. Então, se tem necessidade, toma bem. Eu tenho vários pacientes assim em cannabis, que fizeram tratamento no processo do pico da doença e depois só toma na necessidade. É a definição do medicamento, né? Que a Maria Delgado muito bem falou. Então, Jair, tem sim. Em 2019, a Revista Brasileira de Neurologia publicou, aí demonstrou aí que o THC e o CBD realmente aumentam a diferenciação, que podem, inclusive, proporcionar uma diferenciação celular, a expressão das proteínas axonais sinápticas. Nossa, que palavrão é esse, professora? É que ele aumenta o poder neurorestaurador. Eu falo que o nosso cérebro, eu falo isso muito na minha terceira idade, nos meus idosos da terceira idade, porque são leigos, não são da área de saúde para entender neurotransmissão. Claro. Então, eu falo a eles que o cérebro é um Waze. Quando congestiona de um lado, ele vai achar o outro caminho, é isso? Então, o CBD e o THC fazem isso, desinflamando, protegendo, ele acha uma outra via de comunicação. Isso vai, é óbvio, melhorar a saúde do paciente, a qualidade de vida dele. Então, olha, no Brasil, está aí, né, em 2019, então não é velhinho, como dizem as pessoas, porque em ciência, 5 anos já é trabalho velho, né, em pesquisa clássica, então, mas já está aí aumentando a diferenciação celular, melhorando a qualidade dessas células, que se mantêm íntegras, não as células degeneradas, né. Se a gente olhar, por exemplo, os caminhos, né, Jair, da população brasileira, nós teremos uma população muito mais velha daqui a alguns anos, e as políticas públicas que para a pessoa de terceira idade, a gente não verifica, né? Você verifica aqui, ali, você tem uma coisinha, mas qual é a política pública do país para essas pessoas? Não tem nenhuma programação, né? Então, nem tem assim, iniciativas que poderiam, né, do ponto de vista central do governo federal, que poderia capilarizar. Você não vê discussões, por exemplo, está acontecendo uma discussão agora para a inclusão de um CID de velhice, né? E isso é completamente discutível, porque, assim, então esse ser, ele vai ter um CID que não vai olhar para o conjunto de dificuldades de saúde que ele tem, quais serão os indicadores epidemiológicos, a definição de políticas a partir disso, né? Então, assim, a gente tem que também, quem já está chegando, quem está lá, e que o ano que vem fica o sexo, gente, sexagenária. Então, nós precisamos saber como é que nós vamos lidar com isso, o que nós vamos fazer com isso. Minimamente, essas pessoas e eu também, nós queremos respeito. E o respeito também passa pelo conjunto da saúde integral, né? Então, assim, sendo uma alternativa para doenças de manifestação tardia, doenças complexas como também o Parkinson, tem uma vozinha que ela também está aí nas redes sociais, que ela é muito, muito doce. Ela fala, ela chegou a ficar, ela tem Parkinson, mas ela não tremia, então ela travou toda. Ela ficou cadeirante, ela parou de falar, e o neto falando da cannabis, e nada dela aceitar por questões daquelas que a gente já conhece. Pois, por fim, ela aceitou, porque aí ela parou de falar, ela já nem era ela é uma matriarca. E aí o vídeo dela é muito interessante, porque ela recuperou em uma semana a fala e foi recuperando tudo e faz tudo novamente. Ela fala assim, eu sei que eu tenho a doença, mas essa doença eu sei lidar com ela. Minha vida está toda de novo comigo, como ela sempre foi. Então ela voltou a cozinhar, fazer aula de dança, não está fazendo o Pilates, porque agora que está voltando da pandemia, mas ela tem esse reconhecimento. O relato da família também é uma outra coisa, né? Você tem uma avó que é toda reintegrada, não tem nenhum problema com esse fato, de estar presa numa cadeira de roda, uma pessoa que ainda tinha e tem, né, uma mente jovem e pronta para viver ainda essa fase da idade, né? Olha, Maria José, só para ilustrar um pouco do que você falou sobre que a população vai envelhecendo, né? A projeção diz que em 2050 nós vamos ter 25% da população acima de 65 anos. Ou seja, daqui menos de 30 anos. Isso significa que nós vamos ter 60 milhões de pessoas acima de 65 anos. Muita coisa para um país que na década de 70 era jovem, né? A base da pirâmide era só criança e adolescente. E agora ela está se invertendo. Aquela base que estava ali embaixo, ela passou para cima, né?
Então, os mais velhos, os mais maduros estarão na parte de cima. Então, e também nasce menos, né, Jair? Nasce menos, as famílias estão menores. As pessoas estão vivendo mais, né, Maria José? Então, assim, eu acho que... A qualidade de vida, né, na discussão toda aí, sim, melhorou o nosso indicador. Mas estão nascendo muito menos crianças, né? Então, a gente tem alguma hora dessa nós vamos ter problema aí para frente. Só para a gente terminar isso, tem uma curiosidade minha aqui. Vocês duas acham que os prescritores estão preparados, são capacitados para prescrever o produto de cannabis? Não. Já respondeu. Olha o dedinho da mãe. Não, com todo respeito, né? Nós somos da área de saúde, eles são também da área de saúde, com todo respeito, mas como é um assunto novo e tem várias interligações, e muitos atuam no cérebro, que é uma coisa ainda que precisa ser mais conhecida da medicina, eu acredito também que precisa ter uma evolução aí na forma... Nós, como farmacêuticos, né, olhando as moléculas todas, precisa saber o que você falou no início, né, Margarete? Então, você vai dar algo que tem THC para a pessoa que vai aumentar, fazer com que ela fique um pouco mais... acelerada. Não, né? Então, você tem que ter o equilíbrio e saber o que você está prescrevendo, conhecer as formulações e conhecer as moléculas, né? Conhecer as atividades, né? É uma curiosidade que eu tinha, eu fiquei pensando, falei, olha, eu acho que ainda tem uma certa dificuldade na prescrição, né? No Mackenzie, agora que a gente está abrindo o hospital lá do Evangélico no Paraná, nós estamos aí com curso de medicina, mas eu sou professora lá da Escola de Educação Permanente do hospital da USP ali, né? Hospital universitário lá da USP, da escola deles. Então, tenho alunos médicos. É um assunto, Jair, como tantos outros, na nossa sociedade, muito mal relatada, muito maltratada. E quando muitas vezes eu faço minhas palestras, aulas técnicas, tenho alunos de medicina. E eles perguntam, mas por que isso não é tratado no curso de medicina? Primeiro, que a gente já sabe como é que está a educação nesse país, não vamos nem dizer, né? Não vamos entrar nas churumelas que a gente já sabe. E segundo, realmente, precisa de uma especialização. Precisa de que alguém se realmente sensibilize, cuide dessa educação. Eu cuido em algumas plataformas dessa educação, a Delgado também ajuda, né? Porque realmente a gente precisa. E mais do que precisar, é levar a informação certa e de forma correta, e não ficando apologia às outras coisas. Assim, baseada nisso, o mecanismo de ação é este, a possibilidade é essa, e assim, a gente precisa mesmo. Precisamos conversar mais. Evidências e deixar... Eu fico muito chateado, às vezes, quando mistura-se ideologias com ciência, aí, sabe, perde o sentido total. Então, olhar o que é a ciência, né? O que é a técnica, para a gente olhar para aquilo e não ficar divagando sobre outras coisas. Exatamente. É interessante porque, Margarete, você falou na formação acadêmica, né, que é uma discussão também antiga, né, do Conselho Federal de Medicina e tudo, mas assim, eu participava de uma Câmara de Doenças Raras lá no Conselho Federal de Medicina, e o interessante é que também tem muita dificuldade para identificar esses pacientes, né, se eles têm alguma doença rara. E pior do que isso, né, nem os sinais mais básicos, né, são identificados, e a residência também não tem. E aí você olha que aquelas residências que ainda disponibiliza vaga não são preenchidas. Né? Então, assim, eu não sei, na verdade, o que falta na humanidade. Eu concordo com a Margarete, a informação é o melhor remédio, Margarete, tem que ser correta para ela ser eficiente. Há um esforço muito grande de todo mundo fazendo isso, mas ainda o número de prescritores, considerando o total, né, de médicos que nós temos no Brasil, ele é muito pequeno ainda para cannabis, né? E passa por toda essa discussão que Jair acabou de falar, que é o bendito fato do preconceito, primeiro, né? O bendito fato do Conselho Federal de Medicina também ter estabelecido quais as categorias e quem que pode prescrever. Então, há um conflito, mesmo que a agência tenha dito que qualquer médico pode fazer isso, dentro do processo de importação individual. E aí tem uma dificuldade desses médicos do enfrentamento de olhar para isso, né, e dizer, não, mas eu quero isso, né? Isso é importante para a minha vida profissional, para o meu compromisso que eu fiz na minha formação acadêmica. Enquanto isso, a odontologia está lá trazendo estudo, a fisioterapia também está trazendo estudo, a farmácia trazendo estudo, e todas as áreas. E o esporte, gente. Esporte. Né? Então, a gente tem o mundo todo, né, olhando para isso, não é só o Brasil. E não tem como mudar isso, não. Não adianta ficar com ideologia ou posicionamento partidário, porque, assim, as pessoas querem isso e precisam disso. É diferente. Estou falando, Maria José, estou falando de uma coisa super importante para todos nós, que é a saúde, né?
Sim. Saúde. Não tem partido, não tem cor, não torce para time, não tem sexo, não tem nada. Saúde É para todos. É para todos. E não pode ter nenhum tipo de restrição, seja ela qual for, né? Não pode ter restrição. Mas olha, puxa, eu acho que a gente podia já ir terminando por aqui, o nosso tempo já está terminando. Foi ótimo, viu? Esse bate-papo com vocês duas. Se vocês tiverem mais algum comentário adicional, mas eu gostaria muito, imensamente, de agradecer a doutora Margarete e a doutora Maria José por essa oportunidade de colocar as coisas às claras, né, para todo mundo, para desmistificar e para colocar as coisas realmente em trem no seu trilho aí, direitinho, para a gente poder... Não, eu me considero um profissional da saúde, né? Eu me considero um profissional da saúde, mesmo tendo trabalho em farmácia, em indústria, que a gente vê lá de bilhões de comprimidos, mas eu sou uma pessoa da cidade da saúde, né? Então, é importante que essas coisas aconteçam e que nós possamos fazer o nosso papel, que é de ajudar as pessoas, né? Contribuir para a saúde das pessoas, né? Então, muito obrigado a vocês duas por essa grande oportunidade, tá bom? Eu que agradeço, Jair, a oportunidade. Né? É muito importante nós ficarmos sempre atentos a levar a informação e as coisas de forma qualificada e equalizada, também com acesso para todos. E essa pandemia veio mostrar uma ferramenta que é a rede social, né? Essa forma que você está fazendo de levar a informação, mas uma informação boa e qualificada. Então, obrigada pela oportunidade, é sempre bom falar desse assunto e muito mais com os amigos e com amigos que pensam, com profissionais que têm coerência. Acho isso muito bom. Muito obrigada mesmo. Maria José, é sempre uma honra estar ao seu lado, é uma grande alegria, viu? Como você é minha fã, eu sou sua fanzésima, sempre lhe disse isso, né? Delgado, eu não consigo chamar ela de outro jeito, a minha Delgado, eu gosto desse sobrenome, eu acho muito empoderado, né? Assim, é uma mulher que eu admiro muito. E Jair, parabéns por essa nova iniciativa, por esse olhar, porque você, como eu já sou sexagenária. Eu também. Não fomos do tempo de estar usando essas novas inovações tecnológicas na educação, quanto mais discutir cannabis. Mas sem nenhum pré-conceito, baseado em evidência, discutindo o assunto. Parabéns e obrigada pela oportunidade. Obrigado. Obrigada, Jair. Obrigada, Margarete. Daqui a um tempo vamos fazer uma rodinha de novo, nós três, hein? Foi muito bom, eu gostei bastante. Foi um papo legal. Obrigada, legal. Viu? Tchau. Obrigado, meu carinho, Margarete. Um abraço, Jair. Obrigado a todos vocês. E fiquem atentos aí aos nossos próximos vídeos sobre esse assunto, tá bom, gente? Muito obrigado e até mais. Obrigada, tchau. Tchau.